Na Kabbalah, a gente fala muito sobre o que significa ser Israel, ou do povo de Israel. Hoje a gente vai ver qual é o único atributo, ou o atributo mais importante que você definitivamente não pode ter se você quer ser do povo de Israel. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, antes de entrarmos no texto de hoje, convite especial para uma das festas cabalísticas mais importantes de todas, ou talvez a mais importante de todas. Estamos chegando no famoso Lag BaOmer, o dia 33 do Omer, onde a gente comemora, ou celebra, nada mais nada menos do que o dia de passagem do Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, o livro que a gente estuda aqui todos os dias. E o costume é a gente passar esse dia fazendo uma vigília, na verdade passar a noite, fazendo uma vigília estudando o Zohar, estudando as partes mais profundas do Zohar. Então eu sei que vai cair durante a semana, eu sei que talvez não é todo mundo que vai poder participar, mas vou convidar vocês para da noite do dia 8 até o dia 9, na madrugada do dia 8 dia 9, se juntar a mim numa live gratuita e fazer esse estudo. A gente vai começar dia 8 às 11 da noite, vai ser segunda-feira, e vai ficar até dia 9. Vamos ver como é que tá o clima, até 5 da manhã ou 6 da manhã, tá? Fazendo esse estudo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, é uma live aqui no YouTube. Chame todo mundo que você puder, convide quem você puder para participar. Não precisa ficar, claro, na live inteira, mas quem puder, mais legal ainda. Então a gente vai começar dia 8 às 11 da noite, vai pegar aí um trecho do Zohar, eu não decidi ainda qual. Geralmente a gente estuda Hidra Rabá ou Hidra Zuta, duas partes do Zohar chamadas assim, a Grande Assembleia ou a Pequena Assembleia. E aí a gente vai fazer um estudo bem aprofundado, bem denso mesmo, revelando segredos bem grandiosos aí do Zohar, tá? E a gente vai, como eu falei, até 5 da manhã ou 6 da manhã, fazendo pausas, claro, de vez em quando eu faço uma pausa lá para o pessoal comer alguma coisa, beber alguma coisa, tá? E é isso. Então, live gratuita, dia 8 às 11 horas, link aqui na descrição, tá bom? Muito bem. Então, esta semana continuamos a ler a porção de Emor, hoje focando nos parágrafos de 76 a 78 do Zohar, 8º ano de leitura. Bem, e o Zohar está contando para nós que para você ser parte do povo de Israel, a gente já falou aqui no Zohar várias vezes o que significa isso, Não tem nada a ver com ser do povo judeu, ao contrário do que muita gente pensa. Ser povo de Israel é você estar comprometido aí com a sua melhoria pessoal, no caminho da espiritualidade, ser descendente de Jacó, porque é Jacó que ganha o nome de Israel. Enfim, tem um atributo que você não pode ter, que você tem que tentar eliminar ao máximo da sua vida. Se você tem esse atributo, você não é do povo de Israel. Qual é esse atributo? É o atributo da crueldade, Uma coisa que os israelitas não podem ter é crueldade, tá? Então, ao contrário, algo inerente aos israelitas, vai dizer o Zohar, é a, vamos chamar de compaixão, a misericórdia, ou uma bondade inata. Vamos entender um pouco o que é essa crueldade. Bom, o Zohar dá alguns exemplos, a tradição dá alguns exemplos de quem é, portanto, símbolo dessa crueldade. Tem um povo que aparece na Bíblia que são os Gibeonitas, do Gibon, e esse povo aparece muito nas histórias do rei Davi, um pouquinho mais para frente ali na Torá, no livro de Reis, no livro de Samuel, quem quiser depois dar uma olhada. E eles são ali um símbolo, inclusive a Torá fala claramente, eles não podem ser do povo de Israel por causa dessa crueldade. Então, o que o Zohar explica? Por que a crueldade ela elimina tanto uma pessoa de ser do povo de Israel? O Zohar explica que, como a gente falou no vídeo de ontem, tudo que a gente faz aqui no mundo físico repercute ou reflete no mundo espiritual. E para a crueldade em especial, existem vários observadores, entre aspas, no mundo espiritual, olhando, quando uma pessoa vai agir com crueldade. Então é um traço humano, um traço físico que particularmente chama a atenção do mundo espiritual. Quando alguém age com crueldade, muitos anjos, muitos observadores espirituais ficam, digamos, eriçados, e isso causa muita comoção espiritual. E aí você realmente
como se fosse assim, cria uma desconexão muito grande com o mundo espiritual. Então, se o propósito de um israelita, de ser povo de Israel, é você estar se aprimorando e criando a sua conexão espiritual, o Zohar explica que quando você age com crueldade, você está agindo da maneira oposta. Você está rompendo esse laço, percebe? Por isso que você não pode ser ao mesmo tempo israelita e agir com crueldade. Deu para entender? Você está criando um rebuliço no mundo espiritual. Não dá para fazer isso, tá? Então, essa é uma das ações, digamos, mais negativas que tem, você agir com crueldade. Agora, como eu falei, o que é esse agir com crueldade, né? É difícil definir, principalmente num vídeo como esse, curto, em poucas palavras, mas o Zohar tenta explicar para nós. Não é nesses parágrafos, tá? Eu vou pegar de outros trechos do Zohar. Mas o Zohar diz que agir com crueldade, uma das principais características da pessoa cruel é aquela que age sem base no que está acontecendo na realidade. Ou seja, você está agindo de um modo que não tem porquê com base no que está acontecendo na realidade. É quase como dizer assim, você está agindo de maneira desproporcional ao que seria necessário. Se você está agindo, né, não importa se positivamente ou negativamente, tá? Com base no que a realidade está te trazendo, ok, né? É uma reação, digamos, natural e esperada. Então vamos supor, alguém gritou com você e você gritou de volta. Ok, você pode até falar, não é a reação mais saudável, não é a reação mais normal, é uma reação negativa, mas percebe que tem base na realidade, tá? Alguém gritou e você gritou, foi esperado, tá? A crueldade é quando assim, nada na realidade, nada no seu ao redor justificava aquela ação que você teve. Isso é ser cruel, né? Você vem com uma ação que ela não tem porquê. Ela é descabida, ela é deslocada. Tá dando para entender? Isso é o símbolo de uma crueldade. Tá? É um dos jeitos de entender. Outro jeito de entender o que é uma ação cruel, o Zohar vai dizer que é uma ação que não leva em conta a intenção das pessoas. Né? Também, se você já estuda Kabbalah há um tempo, você sabe que a Kabbalah vai dizer isso. A intenção é sempre muito importante. Né? Então, você sabe que alguém fez algo, né? E você olha só o ato da pessoa, mas você não olha a intenção da pessoa, né? A Kabbalah vai dizer que é sempre importante você tentar olhar a intenção das pessoas. A gente sabe que não é fácil, né? Às vezes na hora da raiva, quando é um ato principalmente negativo que alguém fez contra você, muitas vezes você reage com base no ato, né? E na hora da raiva, na hora do calor, você age com base no ato. Mas a Kabbalah vai dizer, sempre tenta olhar também a intenção, né? Por que a pessoa fez aquilo? Qual era a intenção por trás? Tá? Quando você consegue olhar a intenção, é menos chance de você ser cruel. Tá? Se você olha só atos, você pode ser mais cruel. E por fim, o Zohar dá uma terceira definição do que pode ser a crueldade, né? Ou uma característica de uma pessoa cruel, é aquela pessoa que não consegue perdoar nunca, né? Jamais, nenhuma pessoa em nenhuma circunstância. Veja, não é que você tem que perdoar tudo e todos, tá? Pode ser que você em algumas circunstâncias não vai conseguir perdoar uma pessoa por alguma coisa. Tá? Mas o Zohar está falando que se você nunca consegue perdoar, né, nada, nem ninguém, em nenhuma circunstância, isso é um sinônimo de crueldade. Tá? Uma pessoa que tem o mínimo de compaixão, como eu falei, o oposto, né, da crueldade, e que é uma característica de Israel, ela consegue, em algumas circunstâncias, né, ou vamos dizer talvez na média das circunstâncias, na maioria das circunstâncias, compreender o outro lado e aceitar desculpas, né? Entender o outro lado e falar, tá bom, eu perdoo, deixa pra lá. Tá? Então, uma pessoa que nunca consegue aceitar nenhum tipo de desculpa, nenhum tipo de perdão, ela está agindo com crueldade, ela tem um traço inerente de crueldade e essa pessoa não consegue ser do povo de Israel. Um bom dia a todos e tudo de bom.